Bom, eu quero deixar uma palavra para vocês hoje. Você está pronto? Então, eu vou ler Josué, capítulo 6. Abra comigo, por gentileza. Vou ler essa tradução que está aqui para vocês. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lançará os seus alicerces, e à custa do filho mais novo lhe colocará as portas ou os portões. Senhor, a tua palavra ela é viva, poderosa, eficaz, que por tua graça, misericórdia e bondade, ela seja, Senhor, para nós, hoje, uma palavra de vida, que traga para nós, Senhor, a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, que por ela sejamos alimentados, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O povo entra na terra prometida, é um tempo muito poderoso. Moisés leva o povo até a travessia do Mar Vermelho, e Moisés é o líder mais espetacular da história de Israel. Israel está configurado como nação há não muito tempo, e desde que se tornou nação, porque eles entram no Egito, são apenas 70 pessoas, mas agora eles são mais de 1 milhão de pessoas, e desde que se tornou nação, eles são escravos. Eles não sabem mais decidir. Eles estão acostumados com a pessoa que diz o horário de comer e o horário de não comer, de trabalhar. Eles têm uma mente limitada. Embora ser escravo seja uma coisa muito difícil, a escravidão garantia para eles alguma segurança, um ambiente onde eles eram alimentados. E quando eles entram, atravessam o Mar Vermelho e definitivamente eles experimentam o maior milagre, agora seguindo o maior líder que já se levantou na história, de fato, provavelmente o primeiro grande líder da história de Israel. E o próprio Jesus mencionando Moisés, diz: eles têm Moisés. Moisés é referência em tudo. E quando eles entram na terra, no deserto, eles estão em crise porque eles não sabem existir sem alguém para dar comando. E eles, quando chegam na terra prometida, e eles veem os desafios de ser livres, os desafios de vencer gigantes, eles abrem mão da vida que o Senhor prometeu e optam pelo deserto. Eles voltam inconscientemente, fazem a opção pelo deserto, porque deserto é terra sem disputa. Deserto é terra sem inimigos, porque ninguém luta pelo deserto. Ninguém guerreia pelo deserto. Ninguém vai militar em função de um deserto. E eles ficam no deserto por 40 anos e a única coisa que eles fazem é andar em círculos. Eles estão cansados de andar em círculo. Moisés estabelece tudo o que precisa ser feito. Lá está o legislador, lá estão as leis, lá está o sacerdócio, lá estão os ritos religiosos, toda a liturgia está estabelecida, o povo aprende as leis de Deus, e então Moisés morreu. E agora Deus fala com Josué, e diz a Bíblia que Deus disse a Josué: servidor de Moisés, Moisés meu servo é morto. Josué começa a liderança à sombra de um líder tão grande, porque Deus diz para ele: Moisés, o meu servo é morto. Moisés já está morto, mas ele é o servo de Deus. Está dizendo a Josué, servidor de Moisés. Josué está iniciando o ministério à sombra de um homem tão grande que o ministério dele parece que nunca poderá superá-lo. Mas ele está diante das águas que Moisés não transpôs. Moisés atravessou o Mar Vermelho, mas não conseguiu atravessar o Rio Jordão. E agora Josué atravessa o Rio Jordão, um grande milagre acontece, as águas param em um montão, Josué atravessa, tiram pedras do fundo, fazem um monumento ao Senhor, e o povo entra para a terra, e a primeira grande guerra é contra a primeira cidade murada que a Bíblia menciona, Jericó. Jericó não é uma cidadezinha,
Os seus muros foram edificados para torná-la imponente, ela é significativa. Ela é o símbolo da cidade que não vai cair. Para vocês terem uma ideia, a casa de Raabe está edificada sobre os muros de Jericó. Os muros são tão significativos que os historiadores dizem que davam para passar 2 carros em linha paralela naqueles muros. É uma cidade forte. E então, o povo está em crise, e Deus dá um comando simples. Diz para eles: vocês vão rodear a cidade por 7 dias, sem nenhuma palavra. Deus não manda fazer silêncio por acaso, é porque de vez em quando a nossa voz nos trai. É porque de vez em quando a nossa palavra atesta contra nós. É porque vez por outra nós falamos ao contrário do que Deus tem dito. Deus disse: vocês vão rodear, vão gritar e os muros vão cair, mas de vez em quando a gente começa a dizer: é impossível. E o povo está andando em volta da cidade, e eles dão uma volta por dia, e provavelmente dentro deles tem uma palavra que todo mundo está querendo dizer, nem trincou ainda. Esses muros parecem cada vez maior. Esses muros parecem cada vez mais resistentes, mais fortes. Você sabe, irmãos, que vez por outra Deus nos coloca ao redor de problemas que parecem insolúveis? A Bíblia diz que Deus pegou Ezequiel, e o levou e o colocou num vale de ossos sequíssimos. E diz a Bíblia que ele mandou Ezequiel andar em torno daquele vale. Ambiente de derrota, ambiente de morte. Então Deus o colocou para andar em torno, no mesmo lugar, em um ambiente de derrota. De vez em quando nós estamos assim, dando voltas, aguardando promessas, mas parece que estamos no mesmo deserto. No deserto se andava em círculos sem propósito, agora eles entram na terra prometida e eles estão andando em círculos, mas tem um propósito. Eles querem conquistar, eles querem vencer, eles têm a palavra do Senhor, eles têm promessas. Mas talvez dentro deles a estratégia pareça a mesma de quem não tem promessa nenhuma. E a história parece a mesma de quem teve no passado apenas o deserto por conquista. Eles estão em crise. E no 7º dia, a Bíblia diz que Deus mandou dar 7 voltas. E ao final de 7 voltas, Deus manda eles darem um grande grito, e os muros de Jericó caíram, e eles então entram cada um à frente de si mesmo, o exército todo desce e toma a cidade, e daquela cidade salva Raabe e a sua família, e eles tomam a primeira cidade, e todo o povo ao redor tremeu de medo do povo de Israel, porque sabia que havia um grande milagre e grandes feitos do Senhor em favor daquele povo. Bom, eu não quero falar hoje sobre este grande feito de Josué. Eu queria falar sobre um momento em que depois de edificar, de caírem os muros, ele diz: nunca mais essa cidade deve ser reedificada. Porque essa cidade foi derribada pela vontade do Senhor. Os seus muros caídos são monumento à grandeza de Deus. Os seus muros caídos contam a história do que Deus fez. E ele fala uma palavra dizendo: quem reedificar essa casa, quando lançar o fundamento, seu filho mais velho vai morrer. E quando ele colocar as portas, quando a obra estiver acabada, e ele dizer: acabei, e colocar as portas, seu filho caçula vai morrer. A Bíblia não diz isso, mas a compreensão que eu tenho, eu não estou fazendo uma defesa teológica, mas um pensamento meu, é que Josué estava dizendo: se este homem tiver 6 filhos, quando ele colocar o fundamento, morre o primeiro. E enquanto ele estiver construindo, morre o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E quando ele chegar no final e colocar as portas e acabei a obra, o último filho vai morrer. Nós temos que tomar muito cuidado para não edificar o que Deus derrubou, o que Deus destruiu. Então, se você ler a Bíblia, aqui em 1 Reis, capítulo 16, no versículo 34, está escrito assim:
Em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou Jericó. Em Abirão, seu primogênito afundou. Em Segube, seu filho menor, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. A Bíblia diz que um homem atrevidamente decidiu reedificar. Deixa eu te contar um negócio. O mundo espiritual, ele é regido por leis espirituais. Uma lei espiritual, ela opera tal qual uma lei da física. Se uma criança que não entende nada da lei da gravidade sai pela janela do 18º andar, por mais que ela não conheça, que ela não entenda da lei de gravidade, que ela não entenda de física, ela vai despencar e provavelmente vai morrer. As leis operam sobre nós, quer compreendamos, quer não. E as leis espirituais também são assim. Vez por outra, Deus vem na nossa vida e faz uma obra libertadora. Vez por outra, Deus vem na nossa vida e quebra muralhas e prisões. Vez por outra, Deus vem na nossa vida e nos liberta de ambientes que nós teríamos que sair. De relacionamentos que são tóxicos. De ambientes que afligem. Vez por outra, Deus nos liberta de ambientes, nós temos que ser libertos. E nós incorremos no erro de voltar para os mesmos lugares de onde Deus nos tirou e de reedificar, de reconstruir circunstâncias que Deus nos libertou, que Deus nos livrou, de reconstruir histórias que Deus apagou, de reestabelecer promissórias que Deus rasgou. E Deus quer que você viva em completa liberdade. A Bíblia diz assim: não tornei a meter-vos debaixo da servidão, debaixo do jugo da servidão do qual fostes liberto. Uma coisa é ser liberto, outra coisa é permanecer em libertação. Uma coisa é ser promovido, abençoado por Deus, posto em um lugar. Outra coisa é manter-se naquele lugar. Porque, vez por outra, nós queremos visitar o nosso passado. A palavra do Senhor conta a história de um homem chamado Sansão. E diz a Bíblia que Sansão foi um jovem profetizado por Deus. Diz a palavra do Senhor que aquele moço foi gerado para ser um líder em Israel. Ele era filho de pais que eram estéreis. Os pais estão buscando a Deus e de repente o anjo aparece e diz: o Senhor vai dar um filho. E diz como o menino deveria ser criado, e Sansão começa a crescer. E este homem foi um homem extraordinário, um homem diferente dos demais. Um dia ele se apaixona por uma mulher dos filisteus. E aí ele está indo para a terra dos filisteus, e a Bíblia diz que veio um leão e atacou Sansão, e Sansão o rasgou com a facilidade de quem rasga um cabrito. Jogou o leão para o canto e não contou nada nem para o seu pai, nem para a sua mãe, que ia um pouco à frente. O Espírito do Senhor veio sobre ele e matar aquele leão foi muito fácil. E a Bíblia diz que passado muitos dias, Sansão está passando pelo mesmo caminho. E ele vai para ver o leão que está morto. E chega lá e as abelhas fizeram uma colmeia na carcaça, na ossada. Sansão então tirou do mel e comeu. E deu para o seu pai, para a sua mãe. De vez em quando nós vamos visitar o nosso passado. E talvez em lugares que nós já até tivemos vitórias. Mas o pior aconteceu, é que o leão morto fez mais mal para Sansão do que o leão vivo. Porque Sansão era nazireu, ele não podia tocar em cadáver. Ele tinha votos com o Senhor, ele não podia tocar no cadáver. Ele não podia estar envolvido com carne estragada.
E Sansão agora vai no cadáver do leão e ele tira mel. Às vezes o pecado é assim, é doce. A gente experimenta, ele produz prazer, mas nós não nos lembramos que ali tem morte, mau cheiro. E nós nos concentramos no mel. Sansão sai dali e oferece mel para o seu pai, para a sua mãe, e sai distribuindo do que não era correto. E às vezes nós somos derrotados em lugares onde outrora fomos vencedores. Eu volto a dizer, o leão morto fez muito mais mal para Sansão do que o leão vivo. O leão vivo era sinônimo de vitória de Sansão, mas o leão morto foi capaz de derrotá-lo. Não visite lugares onde Deus te deu livramento. Não visite lugares que Deus removeu da sua vida. Não visite ambientes que o Espírito Santo veio sobre você e te deu forças para sair. Não permita a reconstrução daquilo que Deus tirou da sua história. Não permita que seja roubado o que Deus fez em você. E a palavra do Senhor diz que esse homem reedificou. E diz a Bíblia que as consequências vieram sobre a sua família, sobre seus filhos. E ele ficou sem descendência. E ele ficou sem possibilidades de gerar mais nada. Ele trocou a sua descendência, a sua história, a sua família, por uma construção que Deus não queria. Ele trocou o seu futuro pela construção que Deus havia destruído. E ele edificou. E, infelizmente, sofreu todas as consequências. Quando nós olhamos para esse texto, nós ficamos nos perguntando, será que Deus não quer que a gente reconstrua? Que a gente traga o melhor? Olha o que a Bíblia diz. Isaías 58, versículo 11, diz assim: o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas, e restaurador de veredas para morar, ou de cidades antigas. Não é que Deus não queira que a gente reconstrua, pelo contrário, Ele quer que reconstruir, que reedificar, seja uma obra geracional, que os seus filhos vão permanecer, vão prevalecer, vão ser abençoados, e que eles mesmos vão construir no futuro. A Bíblia quer fazer de você um jardim selado, alguém separado para Ele, e colocar na sua história a possibilidade de reconstruir cidades que foram queimadas, cidades que foram quebradas, lugares que foram destruídos. Deus quer que você, das ruínas, traga a realidade, mas você não pode reconstruir o que Deus destruiu. O que o diabo tenta destruir na sua vida, aquilo que o diabo atacou, aquilo que ele queimou, aquilo que ele destruiu na sua história, a Bíblia diz que você e que as suas gerações vão levantar outra vez. Que Deus vai fazer na sua vida o sobrenatural, que você vai ter autoridade. A Bíblia diz que o que foi roubado de você será restituído. A Bíblia diz que tudo que o diabo tentou levar será devolvido. Deixa eu te dizer, meu irmão, Deus é o único que pode voltar na história e fazer o sobrenatural. Por isso a palavra diz assim, os anos que o gafanhoto roubou, o migrador, o cortador, o destruidor, eu, o Senhor, restituirei. Só Deus pode restituir tempo. Só Deus restitui anos roubados. Só Deus entra na história para restituir perdas irreparáveis.
Só Deus restitui a alegria que foi roubada. Só Deus restitui a oportunidade e a possibilidade. Só Deus restaura aquilo que foi completamente destruído. Deus pode fazer. E Ele vai usar as suas mãos também na restauração do que Ele fez, na restauração da sua história. Então, meu querido irmão, eu queria te desafiar hoje a reconhecer coisas e lugares onde você não deve voltar. Situações que você não quer, deve trazer de volta. E saber que outras tantas, onde o diabo tentou te roubar, Deus vai trazer de volta na sua vida. Se tem uma coisa que eu gosto de dizer, e é claro, eu ouvi de alguém, é que se não houver vencedor na história, não haverá vencedor no céu. Deus vai te fazer vencedor nessa história. Deus vai te abençoar nessa história. Deus vai liberar sobre você graça e favor, porque a palavra do Senhor é que nos diz. Um dia, Jesus desafiou um moço e disse para ele: vende o que você tem, dá para os pobres e me segue, você vai ter um tesouro no céu. E no porvir a vida eterna. E aí então o moço abandonou Jesus, o jovem rico. Os discípulos, quando viram isso, Jesus estava dizendo: como é difícil alguém que tem posse entrar no reino de Deus. Eles disseram: e nós, Senhor? E nós que deixamos tudo para te seguir, o que é que nós vamos receber? Jesus disse: não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, irmãos, bens, por amor de mim, que não receba nesta vida 100 vezes mais, com tribulações. E no porvir, porque nessa vida tem tribulações, e no porvir, a vida eterna. Nesta vida, 100 vezes mais. Se o que você deixou por amor de Jesus, você recebe 100 vezes mais, imagine se o diabo pode te tomar alguma coisa. Tudo vai ser restituído da sua vida, e o Senhor vai fazer na sua vida o sobrenatural, em nome de Jesus. Quando eu entrei aqui, a Nanda me veio falar de uma visão que ela teve, e ela estava orando aqui na frente, ela teve uma visão com um jovem, e era como se ela pudesse enxergar por dentro da mente dele. E tinha molas de brinquedo, e o diabo brincava com a mente dele, fazia da cabeça dele um lugar de distrações, ou diversão, distrações. Ele colocava a mão na cabeça, pois não, irmãos, eu estou precisando de óculos agora para ler, mas assim, estou quase conseguindo. Pois não suportava a confusão mental. Eu já ouvi gente falar isso, quando o diabo ataca com confusão mental. A pessoa não sabe, parece que vai ficar louco, confusão mental. E o diabo ataca pessoas assim. Mas o Senhor manda dizer que está libertando e soltando a sua mente, trazendo renovação no seu entendimento. E ele não vai mais ficar vagueando entre um pensamento e outro, em nome de Jesus. Eu creio que Deus não apenas vai fazer isso na vida deste jovem, que eu creio que está aqui ou está conosco pela internet, uma pessoa que a mente dele tem estado confusa, uma pessoa que não consegue firmar em um pensamento só, que põe a mão na cabeça e está em crise, dizendo: meu Deus, que coisa terrível, eu não consigo saber o que está passando na minha mente, uma confusão mental tão grande, aquele receio do futuro, aquelas crises da mente, e o diabo brincando com a mente dele, brincando, e com isso brinca com as emoções dele. E a irmã teve a visão aqui, e Deus mandando dizer que será completamente liberto. O Senhor vai encher a sua mente de paz, o Senhor vai trazer um alinhamento dos seus pensamentos, o Senhor vai tirar o medo do futuro, o Senhor vai arrancar essa tristeza, essas coisas que estão te invadindo. O Senhor vai tirar da sua mente essas coisas que o diabo tem tentado colocar,
que te levam a pensar que a vida não vale a pena, traz desejo de suicídio, medo e confusão, em nome de Jesus vai cessar hoje. Você crê nisso? Vamos nos colocar de pé, irmãos, nós vamos orar.